Eu vou pregar. Mas é como, meus amados irmãos, é como eu sempre falo para vocês, que prega. O imprevisto e acontece. Isso aconteceu ainda hoje de manhã, que o pastor me mandou mensagem. Bom, estou aqui, então você se vira lá. Entende? Aí o que acontece? Se eu falo para eu, pastor, preparei, faz. Para os irmãos ele não ia ligar. Por quê? Porque ele não gosta de fazer isso. Ele gosta de adiantar, antecipar quem vai pregar e criar o meu culto. Então ele não ia realmente ligar para os irmãos. Então, ele faria o quê? Ele tentaria, o pastor Elias que está com a gente agora. Certamente o pastor iria resolver o caso. Né? Mas como eu também tenho que resolver o caso, eu falei, não, tudo bem, pastor, pode ficar tranquilo. Então, irmãos, e se fosse agora noitinha? E é pior ainda, né? É por isso que eu sempre falo, tem que ter alguma coisa preparada, né? Pastor, para que o imprevisto acontece, não tem essa, ele acontece mesmo. Daí na hora que ele acontecer, a gente está aí preparado para fazer uma coisa, né? Então, mas louvado seja Deus, ela está operada, como os irmãos já sabem. Então nós estamos aqui. E eu quero, irmãos, não roubar o tempo de vocês aqui nessa noite. Não quero roubar o seu tempo aqui. Tá? Eu não quero que o seu tempo aqui hoje seja desaproveitado. Não. Por quê? A gente que é espiritual, a gente vem para a igreja para louvar a Deus. Eu achei bonito o pastor, o jeito dele, o pastor Elias, ama a Deus, é maravilha. A gente que já é espiritual, não consegue sobressair. Se tiver um, dois, não tem problema. Mas quem é um pouco fraco não consegue. Então, eu não quero roubar o seu tempo aqui nessa noite. Então, as pessoas vêm para a igreja porque confiam no pregador, não é? Confia que alguém vai pregar e vai ensinar uma boa palavra. Alguém vai ensinar a palavra de Deus. Então, assim, eu não quero roubar o seu tempo nesta noite. Meus amados, que nós temos visto muitas mensagens. Eu não quero criticar a igreja nem ninguém. Mas nós temos visto mensagens, meus amados, e dá vontade de ir embora para casa. Dá vontade de ir embora. É por isso que muita gente sai da igreja e vai embora sem nenhum interesse de voltar no próximo culto. Porque as mensagens são muito difíceis, nada é explicado, não explica nada, sabe o que é? Então a pessoa está louca para ir embora para casa. Por quê? Que não se pode passar nem um segundo das 9 horas hoje em dia. Toda a igreja é assim, né? Quase todas, não vou dizer todas, mas não se pode passar os 30, 40 minutos pregando a palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas não conseguem suportar, porque a mensagem não ajuda as pessoas a ouvir, querer ouvir. A mensagem que é pregada, ela não tem unção, não tem poder de Deus, então não cativa as pessoas, não prendem o pregador, a mensagem do pregador, não consegue prender as pessoas a ouvir e querer mais ouvir. Está entendendo? É por isso que fica enfadado. As pessoas com 40 minutos já têm enfadado, louca para ir embora, e saem embora sem nenhum interesse em voltar no próximo culto. É assim que tem sido uma mensagem vazia, sem ensinamento, sem nada. Só pregar. A Bíblia contém muita história. Só pregar a história da Bíblia. Se você chegar aqui e só pregar a história da Bíblia, não vai resolver absolutamente nada. Você tem que pregar a história e o conteúdo da história. Porque a história foi escrita com um fundamento. Existe um fundamento por trás da história. A história de José que foi para o Egito, que maravilha, história emocionante. Só de ler emociona a gente. Mas não é só falar que ele foi para o Egito, etc., foi vendido, estava no buraco, e chegou lá, os irmãos venderam ele foi para o palácio, de repente foi preso. É uma história linda, linda, até ele chegar a ser governador. Mas não é só essa história, existe um fundamento por trás, existe um conteúdo muito importante por trás da história da Bíblia. Então, quando é somente pregar uma história, o cego de Jericó estava sentado à beira do caminho, etc., só isso não vale, não vale, tem fundamento. Está entendendo? Esse fundamento não é passado, não é explicado. E por isso as pessoas se enfadam de ouvir, não querem mais ouvir, não tem jeito, estou louco para ir embora. E como eu disse, vai, e não sabe se vai vir no próximo culto.
Infelizmente tem sido assim. Um dia eu vi a irmã Luciana falando uma coisa que me chamou a atenção, eu achei bem interessante. Lembra que você falou assim, irmão, a gente tem que querer saber o que vai sair mais. Não é isso? É isso aí que funciona. É isso aí. Porque você quer ter ouvido o pregador, o que ele tem a dizer, o que vai servir para você, o que sabe o que é. Ele vai falando, você vai absorvendo, você quer ouvir mais. Você quer ouvir mais. Infelizmente, as mensagens têm sido assim. Eu chego aqui e falar para você, meus amados irmãos, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele salva, Ele cura, Ele vai abençoar a sua vida, Ele vai te dar isso, Ele vai fazer maravilha na sua vida. Isso é muito lindo, mas é isso aí, meus amados. Não pode ficar só nisso aí. Jesus salva. A gente fala, Jesus salva. Tá bom, certo, salva. Jesus é o caminho, Ele é a verdade. Tem que andar no caminho que é Jesus. O pregador sempre fala, mas temos que seguir o caminho de Jesus. Tudo bem, meus amados, dá certo. Tem que seguir o caminho de Jesus, mas como é que faz para andar nesse caminho? É aí que está, é aí que entra, sabe? O ensino da palavra de Deus. Como que eu faço para andar então nesse caminho que é Jesus? Aí você tem que aprender, tem que aprender. Como que eu faço para andar nesse caminho? Como que é? A gente fala, não pode pecar. O pecado separa o homem de Deus. Você não pode pecar. Você não pode errar se você quiser morar no céu. Muito bem. Mas então, como que eu faço para não pecar, meu Deus do céu? Como que eu faço para não pecar, então? Você está falando que não pode pecar? Sim, tá bom. Mas como que eu faço para não pecar? Onde está o pecado? Porque o pecado tem nome. O pecado tem qualidade. Sabe disso? O pecado tem grau. Está na Bíblia. Sabe disso? Então, como que eu faço para não pecar? E aí que está. E aí que está o problema. Falar só que não pode pecar é fácil demais. Mas por quê? Como assim não pode pecar? O pecado separa o homem de Deus. Tudo bem. Então, como que eu faço para não ser separado de Deus? Não pode pecar. Aí a Bíblia aqui tem a receita que você não pode fazer e que você pode fazer. Isso muitas vezes não consegue pegar, porque em 40 minutos não dá para ensinar tanta coisa, não tem possibilidade. Então tem que ensinar hoje, terminar amanhã, se der, no próximo culto é assim, funciona, ensinamento, sabe? Se você for fazer um curso e você senta lá na cadeira e você quer aprender aquele curso, e se quem está te ensinando te ensinar mais ou menos, você não vai aprender, ainda que você queira aprender. Eu quero aprender. Mas quem está ensinando não está ensinando direito. Não está. E aí? Você vai pegar algumas coisas, vai aprender, mas vai aprender pelas verdades e não vai aprender certo. É isso que acontece. Que tem muita gente entre nós, nas igrejas, muito fracos, pastor, porque pecam e não sabem o que é o pecado. Pecam sem saber, sem perceber. Eu não sabia que era pecado. Nós não sabíamos, que não ensinaram, não falaram o que é pecado. Eu quero passar algumas informações para você nessa noite. Quando alguém disser para você, não peque, aí você vai saber o que é não pecar. Não pecar. O que eu faço para não pecar? Muito bem. Então vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 23. O professor, você não ensinar corretamente. Eu lembro que na minha escola, a professora, irmãos, ela pegava na minha mão assim, ó. Ela pegava na minha mão e fazia isso, olha para o aluno, vamos desenhar. Escreveu o seu nome? Vamos lá. Eu com aquela mão dura, sabe? Ia para o lado do outro, ela arrastando minha mão. Ela ensinava L, O, vamos lá, E, até falar Roberto. E era sempre assim, ela pegava na mão, ensinava isso, sabe? Pegava na mão. Então, quem pega, tem que pegar na mão. Quem pega, tem que ensinar com amor, com dedicação, ensinar minuciosamente, tintim por tintim, como a professora. Ela ensinava tanto, insistia
pegava na mão e ensinava a escrever. Isso é a profissão dela, ela queria que eu aprendesse. Então, se o pregador quiser que você aprenda alguma coisa, quiser que eu aprenda alguma coisa, ele tem que ensinar, porque senão não funciona. Se não ensinar, ninguém aprende nada. Está entendendo? O negócio aqui parou de repente, né? Glória a Deus, pastor, é para achar glória. Versículo, vamos ler a partir do versículo 25. Efésios 4, a partir do versículo 25. Glória a Deus. Então, muito bem. Veja o que está escrito no versículo 25 do capítulo 4. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. O que diz aqui? Deixai a mentira, esquecer a mentira, não praticar a mentira. Então, como funciona? Se eu mentir, eu vou pecar sim. Se mentir, vai pecar. O pecado, sabe como é que funciona o pecado? Aqui, irmão, a pessoa pode fazer o que quiser dentro da igreja, pode curar enxergo, levantar todo morto dentro. Mas se ele sair lá fora, ele fizer uma mínima coisa que desagrada a Deus, dali para fora ele já vai ser a Deus. Dali para fora ele já vai ser Deus. O negócio é desse jeito. O perdão é instantâneo, eu acredito assim. Você pegou ontem, então hoje, se você pedir perdão para Senhor, parei, não faço mais, pronto, a partir daquele instante, você já foi perdoado. Não precisa estar repetindo aquela coisa, esperar anos e anos, porque tem pessoas que pegam, pedem perdão, e fica anos e anos remoendo aquela história, remoendo aquela coisa. Não, pecado, você pecou, errou hoje, errei, peça perdão, amado Deus, me perdoa, eu arrependo, não quero mais, acabou, pronto, instantaneamente você já está perdoado, que você arrependeu, não vai fazer mais. O problema é fazer depois. Aí já outra história. Se você pecou, né, falou uma mentira, por exemplo, que é simples coisa, irmão. Porque o funcionário chega na empresa 8 horas, sempre era para chegar às 7. Aí o patrão perguntou: mas o que aconteceu? Chegou tarde hoje. Aí ele falou uma mentira: não, o carro ficou pneu, isso, a bicicleta minha, eu não quis andar, de minha pé. Inventa na hora. Então isso automaticamente Deus não se deixa esclarecer, sabe, irmão? Mentira, pecado e pronto, final. Então, se você fala uma coisinha dessa, você já cortou o vínculo com Deus, sabe? Cortou o vínculo assim instantaneamente. É por isso que tem muita gente fraca na igreja, porque vive em pecado, não sabe e acha que porque fez alguma coisa, alguma proeza, né, há dias atrás ou anos atrás, e acha que continua do mesmo jeito, está preso do mesmo jeito, não. Mas o vínculo com Deus já foi cortado quando o mínimo pecadinho, que aparentemente é pecadinho, que você cometeu. Aí vive na igreja, sabe? Vive lá desse jeito, em pecado, sabe? Porque não sabe, né? Não sabe se é pecado. Então está dizendo aqui a primeira coisa: deixai a mentira e falai a verdade. Se eu chegar lá em casa à tarde, a minha esposa falar: mas se for tarde demais, quem foi? E se eu falar para ela: eu quis chegar tarde, aconteceu, eu fui cliente lá, eu fiquei esperando ele. É coisa à toa, né? Mas é pecado. Isso corta o vínculo com Deus. Não tem choro, não tem choro. Cortou o vínculo com Deus, porque está dizendo: deixar a mentira, deixar a mentira, deixar. E praticar a verdade. Então é melhor falar a verdade. No caso da pessoa que chega lá atrasada no emprego, você chegou atrasado demais. Não, mas é porque aconteceu isso e não aconteceu nada. Dormiu até tarde e não quis falar a verdade, então automaticamente cortou o vínculo com Deus. Então não adianta você, enquanto você não se arrepender, como diz em Apocalipse, lembra onde caiu, sabe? E pratica as primeiras obras, arrepende e pratica as primeiras obras. Porque se não praticar, se não voltar a ser o que era, a desviar do pecado. Mais uma coisa, né? Isso fala muito: tem que desviar do pecado, irmão. Tá bom, mas qual pecado que eu vou desviar dele? Do quê? Como que eu desvio? Como? Está aqui, ó. Você
isso que acontecer. Aí você está praticando a verdade. Aí você está sendo ensinado. Eu estou sendo ensinado. Não, realmente. Não posso mentir para o meu patrão. Não posso mentir que eu achasse R$100 na rua. Né? Eu sei que é o dono e o dono chega para mim. Ah, você viu ali, estava lá. Não, não. Cortou o vínculo com Deus. Isso é pecado. Tem que mostrar o pecado. Porque as pessoas não sabem o que é pecado. Sabe? Acha que pecado é só adultério. É o homem que está com a mulher, o outro. É que não é só isso. Ah, pecado está nos 10 mandamentos, não roubar, e não rouba, a pessoa fala, não roubo. Aí a pessoa fala assim, não rouba, mas é roubar banco. O pensamento é isso, é roubar banco, é assaltar alguém. Não é só isso que é roubar. Você pôs tudo isso para você que nessa noite, eu não quero roubar o seu tempo. Eu não quero roubar o seu tempo nesta noite. Quero que você entenda alguma coisa de Deus. Que eu consiga passar para você alguma coisa de Deus. Eu não quero roubar o seu tempo. Às vezes você rouba o tempo de alguém. Rouba o tempo lá no serviço. É para parar às 5, você senta às 4 e não quer saber nada. Às 5 horas eu vou embora, mas eu já vou sentar. Roubando o tempo do patrão. Roubando o tempo da patroa. Isso é roubar. Você sabia que isso é roubar? Eu acho que não. Se você tem que chegar às 7, não chega às 7h01. Chega antes das 7. Senão você vai estar roubando o tempo do seu patrão. E ele precisa usar para trabalhar. E não para roubar o tempo dele. E automaticamente roubar o dinheiro dele. Ah, vou marcar com você. 10 horas nós vamos para o monte. Beleza, vamos embora. 10 horas da noite. Vamos nos reunir aqui, vamos para o monte. Aí alguém chega todo mundo, aí está faltando alguém. 10h10, nada. 10h11, nada. 10h20, nada. Você está roubando o tempo daqueles que estavam ali e foi marcado para ir para o monte, no meu caso, estou falando agora. Roubar não é somente roubar, ou roubar 1 milhão. Não é isso. Se você está andando na rua, eu sempre falo isso, porque isso acontece muito. E alguém deixa o dinheiro cair, e você vai, desistir, pega, e você sabe quem é o dono. Ao invés de você correr atrás do fulano, cair no seu bolso aqui, ó. Aí a pessoa não faz isso. Isso é o que? Roubo. Roubo. Isso é roubo. Vai na padaria, volta um troco a mais para você, e você tira aqui, acabou. Ah, fulano é rico, o dono é rico. Ah, é pecado. Aquilo diz que é pecado, é roubo. Roubo. Aí o vínculo com Deus foi cortado. Bem, são coisas simples, mas que às vezes muita gente não pratica. Muita gente não pratica. Bem, tem muitas outras coisas que falam sobre roubo. Mas no caso aqui, o primeiro versículo, não minta. Não minta. Não minta. Não minta. Se você quer ser servo de Deus, igual a gente sempre fala, nós somos servos de Deus, oh maravilha. Somos servos de Deus, vamos morar no céu, oh glória a Deus. Mas se você quiser ser servo e está mentindo, hoje eu não posso abrir o culto não, eu estou com o dedo doendo, eu estou com uma garganta doendo, não está nada, eu não quero fazer, está mentindo, meu amado irmão, está mentindo. Eu não posso pregar não, porque eu não, hoje não, sabe, eu estou com um negócio assim, sabe, não sei, eu não estou bem, está mentindo. Faz isso para mim, irmão. Eu te falo, agora eu não posso não, sei o que, está mentindo. Está mentindo. Infelizmente. Sabe? Você sabe disso? Vamos partir para outro aqui. O versículo 26.